E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a adaga da Akali KDA. Para fazer essa adaga, eu usei papelão e massa de EVA. Depois, para pintura, eu usei tintas acrílica e PVA, se eu não me engano. E para conseguir esse acabamento lisinho, eu lixei a massa de EVA. Eu já falei sobre isso com vocês antes, tem um vídeo aqui só sobre massa de EVA, da mesma marca que eu usei para fazer isso daqui, mas tem outros tutoriais no qual eu usei técnicas bem parecidas. Primeiro, eu desenhei o formato da adaga num pedaço de papelão Panamá. Ele é um papelão bem barato, você encontra em papelaria. Uma folha bem grande dele costuma ser tipo uns R$6, então eu acho que é um material que vale bastante a pena. Você pode encontrar ele em dois tipos de grossura, uma bem mais fina e uma mais grossa. Eu costumo utilizar a da mais grossa. Recortar papelão Panamá pode ser um pouco durinho. Se você não estiver conseguindo recortar com um estilete, vá com uma tesoura, mas tome bastante cuidado. Se você quiser ter acesso ao molde dessa adaga, ele está disponível no Clube Cosplay. Tem link aqui na descrição. Depois de todo o formato base recortado, eu preenchi dos dois lados com massa de EVA. Eu fui basicamente enchendo de massa no formato que eu achei que eu ia precisar. Você não precisa ser muito preciso nesse momento. Eu fiz esse processo de passar massa de EVA nessa peça pelo menos umas 2 vezes, até eu ter certeza que eu tava com todos os formatos do jeito que eu queria. Não se preocupe se ela ficar muito grosseira ou se ela não ficar do formato certo logo de início. Isso a gente vai conseguir na próxima etapa. Depois dos dois lados com bastante massa de EVA e seco, a gente vai pegar uma lixa de madeira. Se a sua peça tiver com muito volume de massa de EVA, você pode começar com uma lixa mais grosseira, mas em geral eu gosto de usar uma lixa fina. Para lixar toda a peça, eu usei essa aqui que está marcada atrás 150. Então, essa daqui das mais fininhas. A massa de EVA é um material bem delicado. Ele lixa com muita facilidade. Se você não tiver lixa de madeira, você pode usar até lixa de unha, ele vai fácil. O gás! Tipo, o carro do gás não dá nenhuma pista de que ele vai começar a gritar, ele só grita. O processo de lixar levou algum tempo, principalmente porque eu tô com pouco tempo, eu tô trabalhando bastante, principalmente no clube. Então eu acabei lixando isso aqui devagarinho ao longo do tempo. Tirava um dia, tirava outro dia, pegava uma noite quando eu fui assistir um filme, alguma coisa assim, e fui lixando aos poucos. Quando você vai lixar a massa de EVA, ela solta um farelo bem fino, que pode ser irritante porque vai para todo lado na sua mesa, mas também é perigoso de ser respirado. Então, 2 dicas: use máscara e mantenha sempre perto do seu lugar de trabalho um pano úmido. A massa de EVA gruda muito bem nesse pano úmido e você pode ficar passando ali em cima da mesa para tirar todo aquele resto naquele pó de massa de EVA que vai ficar para trás. E aí a sua mesa de trabalho fica sempre limpa e você acaba não tendo um desastre de pó de massa de EVA por aí. Eu fui bem delicadamente lixando todos os cantinhos. Os últimos lugares que eu coloquei massa, mais ou menos foi nesse relevo aqui, porque eu queria que ele ficasse igual dos dois lados e ele não tava igual dos dois lados. E eu também passei massa extra de EVA nesse detalhe que tem no meio. E a última peça que eu terminei de lixar, a última coisa que eu fiz, foi o pomo da adaga. Dependendo da splash art que você estiver usando, da arte do jogo que você estiver usando, a adaga tem alguns acabamentos diferentes. Eu usei uma arte que eu encontrei no ArtStation e tava em boa resolução, tinha 3D, parecia muito com a in-game, ou pelo menos com as splash arts, e eu acredito que foi postada oficialmente de um dos artistas que fez a personagem, por isso que eu escolhi essa imagem. Isso também vai justificar o estilo de pintura que eu escolhi. Nessa peça, a imagem da peça, ela parecia que ela tinha uma textura
riscada na peça. Ao invés de fazer essa textura riscada, que eu achei que ia ficar muito trabalhoso, eu fiz a peça lisa e a textura riscada eu apliquei depois, que eu vou explicar daqui a pouco pra vocês. Se você quiser me seguir nas minhas outras redes sociais, eu uso muito o Instagram, eu ando usando muito o TikTok também. No Instagram eu posto pelo menos 3 vezes por semana e no TikTok eu tô tentando postar todo dia. Eu tô dando várias dicas e também vocês podem acompanhar o passo a passo de criação de peças como essa aqui. E se você quiser estudar mais sobre cosplay, você pode se tornar membro do nosso plano de assinatura, o Clube Cosplay. Lá você vai ter vários moldes, vários guias, vários passo a passo, tem vídeo aula, tem um monte de coisa, é conteúdo já acumulado de 1 ano para você estudar e uma comunidade no WhatsApp para que o pessoal troque ideias, tire dúvidas e mostre as criações que estão fazendo. Tá bem legal e eu acho que você vai gostar. O membro digital custa só R$25 no mês, mais barato do que qualquer hambúrguer que você vai comer por aí, com muito mais valor nutricional. Eu adoro essa piada, sempre funciona. Na minha cabeça ela é genial. Depois de toda a peça lixada, eu passei o primer. No caso dessa peça aqui, eu escolhi utilizar cola branca mesmo. Mas mais pra frente, eu vou apresentar vocês para outros tipos de primers diferentes. Se você tem dúvidas sobre o que é um primer, o primer é um material que vai preparar a sua peça para aceitar a pintura. Ele vai para deixar a sua peça mais lisa, mas também para fazer uma aderência melhor da tinta na sua peça. Primers podem ser usados em várias técnicas diferentes, em vários lugares diferentes. Tem primer de maquiagem, primer de madeira, primer para um monte de coisa. Primer pra gente que trabalha em cosplay, normalmente é cola branca, mas eu ando utilizando muito batida de pedra e eu quero estudar sobre outros primers também para trazer aqui para vocês. Depois que eu passei umas 2, 3 demãos de cola branca em toda a peça e esperei ela secar, eu fui conferindo sempre se ela estava bem lisinha. A massa de EVA costuma ficar mais lisa, mas como eu lixei, ela fica um pouco porosa. Então a cola branca é boa porque ela vai alisar essa textura. A gata tá brincando. Depois que eu passei cola branca e deixei secar completamente, eu passei preto fosco em tudo. Ela tá brincando sozinha? Tá fechando a porta. Você tá brincando sozinha? É. Depois que o preto fosco estava completamente seco, eu comecei a pintura. Eu vou explicar pra vocês que eu sempre gosto de passar uma cor antes de começar a pintar, que eu chamo de cor base. Ela serve não só para unificar a sua peça, mas para deixar a sua tinta por igual. Ainda mais se você for utilizar dourado. As tintas douradas aparecem muito mais vivas em bases pretas. Por isso, você passa uma base preta para fazer o seu dourado saltar. Se você quer que esse mesmo dourado que está saltando aqui no preto fique mais apagado, você passa ele em uma base mais clara e você vai apagar o dourado usando a mesma tinta. Eu pintei tudo de preto, inclusive o cabo, e depois eu fui aplicar a tinta no cabo. Primeiro, eu fiz um teste para saber como é que ia ficar a pintura e eu peguei um pincel que já estava zoado, que já era um pincel velho, que eu já usava para fazer técnica de pintura seco. E eu peguei a tesoura e destruí mais ainda as cerdas dele para que elas ficassem mais separadas. Assim eu consegui esses riscos aqui na peça. A base branca, a tinta branca, quando o tempo está muito úmido, ele tende a se comportar mal e abrir trincos. Não importa o tipo de primer que você esteja usando, a tinta branca e umidade não se dão bem. Então eu passei uma primeira camada de branco e ela começou a abrir umas trincas. Isso é até que normal, não se desespere. Depois que ela estava seca, eu peguei uma lixa, a mesma lixa que eu usei para lixar a peça, e eu lixei o cabo para eu tirar a marca da onde tinha ficado aberto. Aí ela ficou lisa de novo, e aí eu passei mais uma camada de cola branca, e aí ela ficou perfeita. E aí depois foi que eu comecei realmente, terminar esta pintura com esse detalhe. O que eu fiz foi usar tinta dourada, um pincel seco detonado e fazer a técnica que a gente chama de pintura a seco. Essa técnica consiste em você não molhar o seu pincel e pegar pouca tinta por vez e espalhar em cima da peça. Normalmente isso é utilizado para realçar relevos e coisas assim numa pintura, mas no caso eu queria que ele ficasse com esses risquinhos. Eu fui fazendo aos poucos e adicionando mais onde eu queria. Se por acaso algum lugar fica muito cheio de tinta, onde você, por exemplo, você não gostou, ficou muito distante do resto, você pode voltar com a tinta preta, passar de novo por cima com o pincel seco e depois que a tinta preta estiver seca, você repete com a tinta dourada, até você conseguir o equilíbrio que você está querendo. Em alguns lugares eu passei a tinta por inteiro, por exemplo, aqui, nas bordas, nas arestas, eu passei tinta dourada, quis cobrir quase tudo. Aqui também eu quis cobrir quase tudo. Eu acho que dá um efeito de ouro velho interessante, mas também cria um interesse na peça.
A última etapa que eu fiz foi colocar esse barbante no cabo. Eu poderia pintar isso daqui, mas eu achei que ia ser muito mais interessante se eu adicionasse um barbantinho. No caso, isso aqui é uma linha de costura convencional. Para colar ele, para ter certeza que ele ia ficar no lugar até eu passar o verniz em spray, eu coloquei umas gotinhas de cola branca aqui e ali, e aí eu fui colocando a linha em volta, fazendo o desenho que eu queria, e ela ficou assim. Na arte original, parece que o cabo tem textura também, mas eu tive dificuldade em reproduzir a textura e achei que só de colocar a linha já ia dar um interesse para a peça, já ia dar um volume para a peça. E aí a última coisa que eu fiz foi pendurar essa peça no meu quintal e passar verniz spray. Eu usei um verniz spray, tá aqui, não preciso nem me preocupar com o que é. Eu usei um verniz spray de uso geral, em color. E aqui não diz nem se ele é brilhante nem fosco, mas ele tá entre o brilhante e o fosco. Ele brilha um pouco, mas não tanto quanto os vernizes brilhantes que eu costumo utilizar. O pessoal pergunta muito pra mim sobre verniz spray, e na verdade eu costumo usar o verniz spray que tiver por aqui. Eu nunca me preocupei muito. Obviamente, dependendo da peça, eu quero que ela seja fosca, eu quero que ela seja brilhante, mas em geral, sendo um verniz de artesanato convencional, de uma marca reconhecida que você sabe que vai trabalhar, qualquer verniz spray funciona. E é isso. Ela ficou sequinha, ficou linda, ficou maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir para ajudar o canal a voltar com o alcance que ele tinha antes. Recomende para os amigos e deixe um comentário aqui. Eu respondo todos os comentários nas primeiras horas de postagem. E se você postar alguma coisa nas redes sociais, você pode me marcar, que eu fico muito feliz de ver que vocês estão criando utilizando meus tutoriais. É isso e até a próxima!